E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o seu irmão na fé, Kenneth Ferreira. E hoje eu quero te levar ao seguinte questionamento. Você está trabalhando para o reino dos céus? Fica comigo mais uns minutos que eu vou falar com você sobre isso. Galera, se tem uma realidade que é clara e explícita na palavra de Deus, é que eu e você fomos chamados para servir a Deus, prestar um serviço ao nosso Senhor Deus. Nós fomos chamados não apenas para vivermos uma vida de oração, de adoração, mas também uma vida de serviço ao nosso Deus. E que serviço é esse? Ao que eu devo servir? O que eu realmente devo fazer? Você deve estar se perguntando. É anunciar o reino dos céus e divulgá-lo, o reino dos céus, o quanto antes e ao máximo de pessoas possíveis. Mas é um processo gradativo até chegarmos lá, e a Bíblia vai trabalhar gradativamente a respeito disso e a gente vai abordar um pouco sobre isso. O primeiro processo que eu gosto de falar é que quando nós lemos todos os evangelhos, nós vemos que ele traz principalmente uma mensagem inicial. Cara, quando você lê o princípio dos evangelhos, sempre vai ter aquela mensagem de arrependam-se. Por quê? Porque é chegado o reino dos céus. Então, o que eu gosto de classificar como a porta de entrada do reino dos céus são duas coisas muito importantes que não devem ser deixadas de lado por ninguém, que é o arrependimento, como nós vemos em Mateus 3:2 e outros exemplos também, mas eu cito esse exemplo aqui, e também de Mateus 7:21, que Jesus vai dizer bem claro que não é aquele que diz Senhor, Senhor, que herdará o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Então, a porta de acesso para o reino dos céus é a obediência e também o arrependimento. E quando eu atravesso esta porta de entrada do reino dos céus, eu preciso conhecer o reino dos céus. Cara, se tem uma coisa que eu vejo muito, é que tem muita gente que até faz o primeiro estágio, se arrepende, tenta viver a obediência, mas não busca conhecer o reino. Então, imagina essa situação. Você chega numa cidade, você viajou para o Canadá, vamos lá, e você chega no Canadá e tem um guia turístico. Só que o guia turístico do Canadá não conhece o Canadá. Assim é aquele que não desenvolve conhecimento pelo reino. Cara, o conhecimento pelo reino deveria ser matéria essencial na vida de todo cristão, todo aquele que foi chamado e escolhido por Deus. E aí nós vemos que Jesus, no seu ministério aqui na Terra, ele desenvolve muito conhecimento do reino, ele vai falar com as pessoas, ele vai ensinar as pessoas. Nós vemos isso em Mateus 4:23, que Jesus ele passa pelas cidades, ele passa pelas sinagogas, ensinando o evangelho do reino. Então, a prioridade máxima de Jesus, claro, com a sua obra redentora, é anunciar o reino dos céus às pessoas, para que as pessoas conheçam, para que os discípulos passem essa ideia do reino. Sejam bons guias, não guias que não têm entendimento da própria casa, mas um guia que sabe e conhece o que está reservado não só para ele, mas para aqueles que estão em arrependimento genuíno e vivem uma vida de obediência. Então, quando nós desenvolvemos esse entendimento do que é o reino, quando nós realmente sabemos o que é o reino dos céus, Jesus ele vai deixar bem claro que nós temos que anunciar o reino dos céus. Quando há essa trajetória de Jesus com os discípulos, ele vai deixar muito bem claro em Mateus no capítulo 13, no verso de número 11, que a eles foi dado conhecimento do reino dos céus. E nós vemos que em Mateus 24:14, ele vai falar sobre a necessidade e a importância que eles têm de anunciar o reino dos céus, que eles têm de anunciar esta mensagem do reino, prestar este serviço ao reino, anunciando que é o reino, que o reino está vindo, que há um rei que reina com poder e também grande glória. Nós vemos que isso é necessário para que aconteça e comece a ocorrer o processo do fim. Então, o reino dos céus está muito ligado com os últimos dias da igreja aqui na terra. E a igreja, ela precisa ser ativa e expressiva nos seus dias atuais, falando sobre o reino dos céus. E aí você pergunta, realmente essa mensagem para mim? Será que realmente eu me encaixo nisso? Eu vou deixar dois textos aqui para você. O primeiro é de 1 Pedro capítulo 2, no verso de número 9, onde Pedro ele vai fazer uma declaração dos dias de Moisés, que nós somos
geração eleita, povo escolhido, sacerdócio. Nós fomos chamados por Deus. E aqui também eu deixo Apocalipse 1, no verso de número 6, onde a Bíblia vai nos dizer que nós somos reino de sacerdotes. Cara, sacerdote é aquele que foi chamado para servir. Deus te chamou. Este é um propósito tão maravilhoso de Deus. Deus, ele nos constituiu como sacerdotes. E sacerdote é aquele que serve. Então, quando eu olho para as pessoas da igreja, eu olho como pessoas que foram chamadas para exercer o serviço sacerdotal. E cara, o serviço sacerdotal, ele é algo tão maravilhoso, porque se a gente olha para nós não merecemos. Nós não somos dignos. Mas mesmo assim Deus derrama graça e misericórdia e escolhe você, escolhe a mim para anunciar o seu reino. É como eu te disse, a porta de entrada é o arrependimento e a obediência. Nós precisamos desenvolver o entendimento e o conhecimento sobre o reino. Mas quando nós temos o reino, cara, nós chegamos naquele patamar onde a nossa mente não pensa em nada aleatório, nada efêmero ou passageiro, mas a nossa mente está em anunciar o reino dos céus. Cara, você foi chamado para prestar esse serviço. E lembra o que eu te disse? Ei, só herda o reino dos céus aquele que faz a vontade de Deus. E você foi chamado para prestar esta vontade que arde no coração de Deus. Esta vontade de anunciar o reino dos céus, esta vontade de falar às pessoas: ei, Jesus está voltando, o reino está próximo, arrependam-se dos seus pecados, mudem de vida, Jesus está voltando. Nós fomos chamados para anunciar o reino. E a pergunta que eu faço para encerrar esse vídeo é: você tem sido sacerdote? Cara, é incrível como às vezes a gente só quer ser sacerdote na nossa igreja, na nossa comunidade de fé, com os nossos amigos. É tão interessante como a gente fala tão bem do reino dos céus diante daquelas pessoas que a gente tem afinidade, que são da igreja, que são os nossos amigos ali de culto. Mas cara, sacerdote é sacerdote em todo lugar. Você precisa ser sacerdote no seu serviço. O seu serviço ainda não conhece o reino dos céus e Jesus te colocou neste teu serviço para você anunciar o reino dos céus. Lembra daquela afirmação de Paulo: não vivo mais eu, não vivo mais para mim, mas Cristo vive em mim. E você precisa deixar isso acontecer naturalmente. Às vezes você está impedindo que isso aconteça, cara. É como se você colocasse uma barreira no propósito. Você não pode fazer isso, cara. Você precisa cumprir o seu propósito. O seu propósito, o meu propósito, o nosso propósito é anunciar o reino dos céus. Então anuncie o reino dos céus no seu serviço. Anuncie o reino dos céus na sua escola. Sabe, a gente às vezes fica prendido naquilo: mas eu tenho vergonha. Sabe o que a Bíblia fala sobre aqueles que têm vergonha? Jesus vai dizer: eu terei vergonha deles naquele último dia. Você quer que isso realmente aconteça? De maneira nenhuma. Então, viva para aquilo que você foi chamado. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no nosso canal, ative o sininho para você receber as próximas notificações. Compartilhe com seus amigos, com a sua família, com o seu próximo. Faça esse trabalho do reino para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E como sempre dizemos, que esta palavra arda em seu coração. Deus abençoe.